pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo jóia? Bom, hoje a gente tá trazendo um vídeo diferente do que eu posto no canal, né? Hoje eu trouxe o meu esposo aqui também, o Marcelo. Na verdade, a gente decidiu gravar esse vídeo por conta de algo que a gente passou essa semana, no dia 17 de março, né? Que nós tomamos um golpe de Estelionatário. estelionatário. E a gente quis fazer esse vídeo para deixar como alerta para cada um de vocês aí, alguém que já passou ou pode estar passando. Mas antes de qualquer detalhe, eu queria deixar uma palavra do Senhor para vocês. É algo que confortou o nosso coração e que eu creio que vai de encontro com vocês também. Fica em 2 Coríntios, capítulo 4, no 8 ao 9. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E como a palavra fala, né? Nós sofremos perseguições, mas não ficamos desesperados, né? Porque a nossa confiança está em Deus. E não só nas coisas boas, né? É muito fácil a gente querer acreditar no Senhor, se alegrar no Senhor quando tudo vai bem. Mas quando as coisas vão mal também a gente precisa confiar, porque o Senhor em nenhum momento ele perde o controle da nossa vida. E aquela palavra que ele também fala sobre a paz que excede todo entendimento é real e nós temos vivido isso, que mesmo em meio às aflições nós temos paz, né? Porque sabemos que o Senhor é por nós, que independente das circunstâncias que a gente passe, Ele vai nos surpreender, estar conosco, independente do que for, a paz dele reina sobre nós. E como eu falei, nós sofremos um golpe de estelionatário, né? E a gente vai estar explicando para vocês melhor. E o Marcelo vai estar falando um pouquinho também do que aconteceu e a gente vai passando tudo aí que a gente passou nesses dias. Então, gente, aconteceu o seguinte: a gente tinha 2 bens, Materiais. um carro, uma moto, e a gente colocou um propósito com Deus, falando com Deus se a gente vendesse o carro o mais rápido possível e para poder ter um algo melhor, porque a gente vai mudar para um lugar mais distante e a gente precisava desse carro mais confortável, mais Novo. econômico, e a gente decidiu vender o carro e a moto. E foi questão de um dia a gente vendemos um carro, vendemos uma moto, e Deus foi abençoando a gente dessa forma. E a gente Nos surpreendeu, né, na verdade. sempre buscando a Deus, pedindo direção a Deus. E nisso a gente vendemos, a gente começou a pesquisar os carros e apareceu vários carros para a gente comprar, né? Fomos descartando os carros que não convém para a gente, carros bons. E apareceu um carro bom, do nosso gosto e o que a gente procurava mesmo. E nós vimos no Marketplace. Marketplace. E a gente começou a entrar em contato com esse tal suposto Eduardo. Eu não sei se alguém possa cair num golpe desse, que uma pessoa chamada Eduardo, então eu ficar alerta nisso também. Que na verdade nada mais é, né, uma mentira. Ele usa esse nome, mas não é, né? Lógico, não é esse nome real dele, mas ele nos atendeu como Eduardo. Sim, daí a gente conversou, eu comecei a ter diálogo com o Eduardo via WhatsApp e fomos conversando, fomos falando como que tava o carro, tudo. E nisso ele inventou essa história pra mim, né? Referente que ele tinha um carro, tinha acabado de pegar em negócios e falou que o sobrinho dele tinha comprado esse carro. E o sobrinho dele tinha acabado de passar pro nome dele, do sobrinho dele, só que ele não pagou. E ficou com Ele disse que esse sobrinho dele queria parcelado. Aí, como era questão de família, ele não queria envolver família, porque dá problema, já teve problema com esse sobrinho, irmã dele lá também. E ele preferia já passar a vender de uma vez esse carro para não misturar as coisas, né? Daí assim que ele conversando com a gente, ele falou que o Thiago, ele tinha sobrinho dele, falou que o Thiago tinha comprado dele, só que devolveu o carro, só que ele já tinha passado pro nome dele.
E só para vocês entenderem melhor, o Tiago, ele é o dono real do carro que estava à venda, e esse Eduardo, que é o estelionatário, que começou a fazer negociação entre nós e esse Tiago, entendeu? E aí o Marcelo vai explicar melhor, mas só para vocês entenderem, o Tiago é o que estava vendendo o carro, e nós comprando, e esse Eduardo fazendo essa venda. Essa ligação entre eu e eles. Eu e o Thiago. E o que acontece? Nesse decorrer, eu conversei com esse suposto Eduardo. O Eduardo, todo momento sendo educado, todo momento falando de Deus, falava de Deus também. E nós conversando, ele mandava áudio, tudo ligou, que o Marcelo perguntava sobre o carro, ele ali na hora já respondia, sabe? Nossa. E ele falou, eu pedia a foto do interior do carro, ele me mandava, pedia se a documentação estava em dia, ele sempre estava respondendo. E nisso eu marquei um encontro com ele no meu mecânico de confiança. E a gente marcamos, eu fui de ônibus até o meu mecânico, fiquei esperando, aguardando na porta. E ele demorou um pouco para chegar. Só que daí ele falou assim que não ia dar para ele estar no local porque o patrão dele tinha atraído o Covid. E isso, nesse que atraiu, ele falou que teve contato com o patrão dele e ele ia ficar afastado do emprego dele. Ficar isolado. E nisso ele falou que o Thiago mesmo, que é sobrinho dele, que estava até chateado de levar o carro para mim, que ia levar o carro para mim, o mecânico dar uma olhada. E nisso o Thiago veio, eu mostrei pro mecânico, a gente olhou o motor, meu mecânico avaliou o carro, demos umas voltas e o meu mecânico achou um problema lá no motor. E o Marcelo se apaixonou pelo carro, porque era o que a gente estava procurando, né? O carro estava impecável, o carro bom, e o mecânico reprovou o motor. Daí eu falei para ele que não convinha eu tá com o carro dessa forma, porque eu precisava de um carro bom, porque eu ia morar longe. E ele falou assim, o Thiago, que tinha me levado o carro, falou assim, não, então você conversa com o Eduardo e alinha com ele lá então. Eu falei, tá bom. Só que pra mim, quando o Eduardo me ligou, ele falou que era o sobrinho ia levar, que era o dono do carro, que é o Thiago, e falou que o Thiago tava chateado se caso o Thiago perguntasse pra mim, falava que para mim falar que ele era vendedor de consórcio, era um vendedor de consórcio e financiamento, e que eu era cliente dele. Só que em nenhum momento o Thiago me perguntou se eu era cliente do Eduardo, não falou nada. E no decorrer da história, depois no final mesmo assim, o Thiago falou que ele falava pro Thiago que ele era vendedor. E pra mim, ele falava que o Thiago era sobrinho dele. E que se o Marcelo perguntasse pro Thiago, era pro Thiago falar que conhecia ele, né? Já conhecia o Eduardo, né? De um longo tempo aí. Só que, na verdade, nenhum dos dois falou nada um pro outro, teve entendeu? Contato. E eu fiquei ansioso para pegar o carro e o Thiago para vender o carro. Só que, pra mim, o Thiago não tinha parte no carro. Porque era sobrinho dele e o carro era do Eduardo. Daí nisso nós fomos no mecânico, ele reprovou o motor e eu não queria ficar com o carro. Só que daí me ligou e ele falou assim, ó, dá pra gente fazer um negócio. Eu vejo com o meu sobrinho, ele leva no mecânico e né, avalia o carro. Dependendo do valor que ficar o carro, eu pago do meu bolso e dou um carro bom para vocês. Porque eu gosto de fazer negócios assim, eu não quero preocupação e aquela lábia, né, de estelionatário. E eu fui se empolgando e até no começo de a gente ver carros para comprar tudo, sempre a gente fomos certo nisso. Sempre conversando, aliando, falando de documentação, que a gente precisa ficar de olho, vamos ficar esperto nisso, porque aconteceu uma situação parecida com uma pessoa bem próxima nossa.
E todo momento a gente se alinhando, tal, e tudo a gente conversava, não, vamos fazer isso, até aquela perícia, né, Perícia cautelar. cautelar, vamos fazer, porque isso daí é muito importante. Aí acabou que ele já tinha feito também, mandou pra gente. Aí eu entrei em contato com o lugar que fez essa perícia e realmente foi constatado que tinha feito mesmo, até no dia 8 agora de março. Então, tudo a gente tava de olho, assim, só que com o jeitinho que eles são, né? Por isso que a gente decidiu também fazer isso, porque é uma lábia, eles dão uma sensação de paz pra você, eles passam uma coisa assim tão confortante pra vocês, pra gente, que você acaba caindo, né? E foi o que aconteceu com a gente. A gente foi ouvindo e foi confiando, né? Fizemos algumas coisas, lógico, assim, que era importante, mas do principal que a gente vai chegar, a gente deixou a desejar. Daí o que acontece é sempre a gente, quando eu comprava alguma coisa, bens assim, moto, carro, sempre a gente pegou Pesquisava. recibo, assinava recibo, ia no cartório antes de pagar, sempre pesquisava a vida da pessoa, se a pessoa fazia algum cambalacho, essas coisas, e a gente não gostava disso. Daí o que que aconteceu? Eu fui no mecânico que foi levado o carro para poder arrumar. O mecânico abriu o motor, fez o orçamento, ficou em 2000 e pouco e a gente fechou. Eu falei, nossa, eu empolgado, tava muito ansioso para pegar o carro e eu fui no despachante onde estava o carro, porque o Thiago tinha acabado de comprar o carro e o Eduardo falou que ele tinha Onde passado com o tava o nome dele, documento. com o documento, tudo. Mostrou para mim que eu tô até em casa aqui com a vistoria cautelar. E aí nossa, empolgado, eu falei, nossa, deu certo, o rapaz é bem, o cara é De de boa. boa. E a gente foi levando, e conversando com conversava com o Eduardo, falava com o Thiago, deu o Thiago quieto, e eu quieto, para não falar pro Thiago, para ele não ficar chateado, porque o Eduardo fala, não comenta muito com o Thiago não, porque senão ele vai ficar Porque ele queria chateado, dizer ele que ele que ele queria queria ficar com ficar o com o carro. carro. E eu falei, então eu não vou comentar muito. Eu conversava com o Thiago, fui a todos os lugares com o Thiago, porque o Thiago era eu conversava coisas que não era do carro particular nosso, falava com ele de viagens, tudo, mas em nenhum momento eu conversei com ele, falei, seu tio, porque o tio dele mesmo que falava que era tio dele, ele bloqueou eu de ficar falando assim, não nem comenta com ele, fala que você é meu cliente. E pro Thiago, ele falava que eu era crente dele, então ficava nesse impasse. Tal. Ele intercalando essa conversa. Falava comigo e falava com o Thiago pelo WhatsApp. E eu acreditando, falei, nossa, e até quando eu entrei para pegar o dinheiro para depositar para ele, a Tamires mesmo falou assim: é isso mesmo, tá certo, mas é confiável. Eu falei: é confiável, tá tudo certo. Falei com o Thiago, ele deu a palavra dele. Aí Que eles tinham ido no mecânico, né? Deixado o carro lá, tudo. Porque até então o Eduardo e o Thiago tinham combinado de dividir essa despesa, né? Que ia gastar lá no mecânico. E então o carro ficou lá. Daí o Marcelo voltou e o rapaz pediu para fazer o depósito pra ele já andamento. dar pra dar andamento, pra pagar a parte dele já lá no mecânico e já dar a parte do Thiago lá também, né? Aí o Marcelo chegou aqui já naquilo lá, não tá tudo certo, tá? O carro ia ficar agora segunda-feira pronto, né? No dia 22, amanhã no caso. E, e todo empolgado, tal, não sei o quê, porque, como eu falei, o cara passava uma lábia, né, fora do normal. Chegou até a falar pro Marcelo assim, não, eu tô fazendo algo assim de pai pra filho mesmo, tal, vamos arrumar esse carro pra não dar problema pra vocês, tudo. E vamos ficar tudo certinho, né? Aí, só que o que aconteceu? O Marcelo, ele não esqueceu de falar essa parte. O documento tava no despachante. Ele, como ele falou que o Thiago Transferir? ia ficar pronto, tinha acabado de pegar o carro, então ele tinha feito um novo documento. Então o documento ia sair provavelmente agora na segunda. E então, até a princípio, esse Eduardo falou assim: vamos ver de fazer qualquer coisa, um contrato de compra e venda, tal, né? Até sair o contrato pra ficar, né, tipo, mais confiável, São tudo. documento. E só que daí acabou que foi indo e Foi indo e foi levando na lábia e igual assim, eu sempre falei pro cuidado com os golpes, cuidado com esse pessoal, eles sabem conversar,
Eu sempre falei, eu quero fazer tudo certinho antes de tudo, assina o recibo, vê de quem que você está comprando, você vê o carro, mas foi tão real que o carro estava na minha frente, eu O levei o dono tava carro, lá, andei né? no carro, levei no meu mecânico, o dono estava lá, que estava no nome dele, então para mim tá tão real que eu ceguei, eu falei, nossa, estou feliz, eu me empolguei, Né, aquela e sensação, nossa, segunda vou estar, né? Daqui tantos dias vou estar com o carro na mão, que a gente foi deixando tudo e parecia, como ele falou, tudo tão real que na última coisa, o principal a gente pecou, que foi a questão de fazer o depósito sem ter algo comprovando na nossa mão, né? E foi até interessante nisso, porque eu sempre falei isso aí, né, pro pessoal, fala assim, ó, fica esperto para não cair no golpe. E foi tão real que eu vim pra cá, eu nem conversei direito com a Tamires e já saí, já fui depositar, a Tamires falou, é isso Aí eu mesmo, já mandei uma mensagem pra ele. mandou. A hora que ele saiu, né, eu já fiquei inquieta, assim. Até falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, a única coisa que eu não tô tranquila é ele fazer esse depósito antes de pegar o documento na mão, né? De ter um comprovante. Aí eu fui, mandei mensagem pra ele não visualizou. Aí eu comecei a ligar pra ele, só que ele tava dentro do banco, não atendeu. Aí logo em seguida ele já me respondeu, não, fica tranquila. Aí passou mais um tempinho, eu falei, você tem certeza mesmo que é de boa, né? Depositar antes do documento? Aí ele, não, fique em paz. Eu falei, tá bom então. Aí ele foi onde ele fez o depósito, chegou aqui em casa, né? A gente fez um. A gente vai até falar pra vocês o valor que a gente perdeu. A gente perdeu 11 mil reais. Aí ele foi, fez um depósito de 10.800 na boca do caixa. Chegou aqui e fez um Pix ainda de 200 reais no nome de uma menina, Uma de moça. uma moça chamada Tamara, tá? Já estamos dando detalhes pra você. Tamara Alves Da Silva, da né? Silva. Pra vocês ficarem bem alertas. E ele fez isso, aí mandou o comprovante por foto pro Eduardo e já falou pro Thiago também. Daí o Thiago falou que só tava aguardando o Eduardo fazer o depósito na conta dele pra ele já dar um ok pro mecânico. Mas acabou que eu acho que ele já deu até ok antes, né? Ele mandou até um comprovante de depósito de 20 mil para o Não, Thiago. mas o Thiago ele deu um ok pro mecânico já pra começar porque tava tudo certo, né? Aí tudo bem, aí passou a questão de 15, 20 minutos. Eu cheguei, Mandou a deitei com meu foto, filho, eu tudo. mandei a foto do comprovante, tudo, e deitei com meu filho. Meu filho tava brincando, eu deitei e falei assim, nossa filho, segunda-feira a gente tem um carro novo. Que bênção, né? Foi questão de segundos. Deu o Thiago me manda mensagem. Marcelo, o Eduardo não depositou para mim. E ele não depositou, eu preciso que ele depositasse aqui que eu tô indo no mecânico para dar andamento no conserto do carro. Só tô Só tô esperando. esperando. Daí eu falei assim, mas ele daqui a pouco ele te manda. Daí ele falou, você acredita que eu acho que ele bloqueou eu, porque a foto dele não tá aparecendo. Na hora que ele falou pra mim, eu olhei no celular, a foto do Eduardo já não tava mais. Aí ele já mandou outro áudio falando, Marcelo, caímos num golpe. Tô passando aí pra ir na delegacia. Aí na hora eu li perto, não acreditei, né? É, Falei, como assim? eu Aí a deu gente aquele olhou. gelo na barriga, eu falei, cara, como que eu caí nesse golpe? Um golpe Mas ele não quer que acreditar. Falei, não, pera aí, deve ter acontecido alguma não coisa errada, né? Até fomos na que. delegacia, fizemos um boletim, Daí o Thiago veio e tudo. Daí na hora foi que o com Thiago nós. chegou aqui, aí a gente foi conversar algumas coisas. Daí foi perguntar, mas você não é isso? Não, mas você não é aquilo. Daí, não sou sobrinho, não sei o quê. Daí fomos perguntar. Aí o Thiago perguntou quanto que a gente tava pagando o carro. Aí o Marcelo, 11 mil. Daí ele falou assim, nossa. Daí o Marcelo, por que você tá vendendo por quanto? Daí ele falou assim, por 18. Daí ele falou, nossa. Daí foi batendo tudo as coisas, Ele né? mostrou a conversa do Eduardo com Aí, ele. aí o seu Eduardo tinha mandado um comprovante falso, que o Marcelo falou, de 20 mil reais pra ele, porém não caía, não caía, foi onde ele começou a mandar mensagem pra esse Eduardo. Eduardo, não caiu nada aqui, não caiu nada aqui. Até que o Eduardo, na verdade, ele esperou, caiu o dinheiro na conta dele lá, aí caiu, ele já... Porque ele ficava falando assim, não, só tô esperando o meu gerente aqui me dar um ok e já te faço depósito, já faço depósito. Daí, a hora que ele viu que caiu na conta, ele já bloqueou todo mundo e evaporou. Daí o que eu falo pra vocês eu sempre falei, eu vejo o pessoal caindo no golpe, vejo o pessoal golpe do bilhete, golpe de carro de leilão que compra pela internet, é carro igual assim, eu sempre falei assim, nossa, mas é carro que você não vê o carro ali no momento, você não vê as coisas ali acontecer.
Só que o nosso estava tão real que também eu não acreditava que eu ia cair num golpe. Foi muito bem Porque bolado, o assim, carro né? tava em São José, o dono do carro, que tá o nome, tava em São José. Só que foram detalhezinhos que a gente, né, não falou e que poderia ter feito toda a diferença, né? Os dois conversando, eles falaram, nossa, eu tava assim pra poder falar pra você, mas deixei quieto. Aí o outro, eu também ia te perguntar isso, mas não falei nada, né? E a gente depois entrou, começou a pesquisar tudo, nome, todas essas coisas, e a gente descobriu que esse nome que ele usa, Eduardo, depois eu até deixo aqui. Parecido do Santos. Alguma coisa assim. A gente entrou lá no Face, achamos e vimos que ele tava usando o nome de um advogado da OAB. Lá de Araraquara. E Araçatuba. Araçatuba. E vimos que ele já tinha feito até um BO, esse advogado, e colocado assim diretamente na página do Face dele, mostrando, né, que tinha golpistas usando o nome dele como Estelionatário. Aí a gente viu várias coisas e vimos várias pessoas que caíram no mesmo golpe que a gente. E por isso que a gente falou assim, caraca, meu, o negócio é real, né? E como a gente falou, é muito assim, uma sensação que te faz sentir tão seguro, te faz sentir tão assim, nossa, que você simplesmente vai se deixando levar. E como a gente falou também, a gente foi conversando em tudo. Aí no último e principal, a gente na correria não demos ouvido um ao outro. E acabamos fazendo isso, né? E perdemos nossos 11 mil reais, né? Doloroso, porque é algo que, mesmo que não fosse o que a gente precisasse, é um dinheiro, é nosso, é suado, né? Mas no nosso caso, hoje, no que aconteceu, era muito importante para nós, por conta, como ele falou, que a gente vai morar longe, a gente precisa, a gente tem 2 filhos, então a gente precisa muito, a gente usa muito carro, né? Nós somos dependentes do carro. E se perdeu. E o que acontece? A gente fomos lá no delegacia, fizemos um boletim, fomos Polícia no banco. mal liga pra você, nem ele, ligou. tipo assim, deu a mínima pra gente. Tipo, só faltou chamar a gente de burro, né? A forma que ele nos tratou e falou assim: não, isso aí é só online, vê o que você consegue, mas já perdeu, falou desse jeito. E a gente correu, foi no banco, o banco nos orientou a ligar na central, ligamos, aí eles pediram o BO, a gente fez o BO online, já mandamos pra eles, e nós estamos aguardando agora o retorno deles pra ver o que acontece, né? E referente a isso, eu deixo pra vocês mesmo, assim, que pesquisa. Até a última, não sinta vergonha ou medo de falar ou de perguntar, porque eu acredito assim, né? A gente sempre acreditou nisso, agora principalmente. Tudo que é certo, que é real, que é correto, a limpa ali, né? Vai ser jogada as cartas na mesa sem problema algum. Agora, quando tem coisa errada por trás disso, aí sempre é nisso. Fica escondendo aqui, não fala aqui. Não, perguntem, pesquisem, pegue nome, procura saber. Aqui tem aquele tal de Jus Brasil, que você joga CPF, nome sempre aparece lá, questão de ocorrência, tudo essas coisas, de BO. Então, assim, não tenha vergonha, né? O que é pra ser seu, vai ser seu, independente do que for, vai estar tudo certo. E outra coisa referente a isso, né, como nós perdemos 11 mil reais. Era um dinheiro que foi suado, que é um dinheiro abrimos mão de coisas, né? Que precisava, e ela falou, vamos ter esse aqui, porque igual eu usava a moto, ela usava o carro, e eu falei, vou usar o ônibus, mas pelo menos ter um carro confortável para poder se locomover lá da onde que a gente vai morar, porque a gente leva as crianças na casa de uma pessoa para poder cuidar pra gente. Nós vamos trabalhar com ele. Então tudo isso chateou. Eu sinceramente, no primeiro dia caiu aquele mundo em cima meu, eu fiquei abatido, fiquei, nossa, destruído. Falei, cara, não pode ter acontecido isso comigo. Só que em nenhum momento eu também não julguei a Deus, falando assim, nossa Deus, por que você fez isso comigo? Não, eu não fiz isso. Porque, como a gente falou, nós decidimos, né? Nós, como a gente falou, a gente estava orando, buscando, mas a decisão foi nossa. A gente não foi mais a fundo para saber as coisas, né? Deus, ele te guarda, né? Ele guardou as nossas vidas, mas assim, nós fomos imprudentes em algumas coisas. A principal foi de não pegar o documento na nossa mão como a garantia daquilo, né?
Então, assim, foi erro nosso de ter depositado. A palavra mesmo fala, maldito homem que confia no homem, né? E muitas vezes é dessa forma mesmo. Então eu deixo pra vocês, assim, pessoas que for comprar pela internet, Tomem muito comprar qualquer cuidado. coisa, coisa mínima, uma camiseta de R$ 20, 40, mas pesquise pela loja que você está comprando, o depósito, aonde você vai fazer o depósito. Então, pergunte o que você tiver dúvida, pergunte sempre, sempre pergunte. Tiver dúvida, pesquisa o nome da pessoa, o nome da loja, se é de bom caráter. Então, tem que pesquisar, cara. Mesmo numa coisa Qualquer baixa ou cuidado é coisa alta pouco. que você vai gastar. Todo cuidado é Então, pouco. a gente caiu nesse golpe, ficamos chateados. Depois nós dobramos o joelho, sempre tá orando. E Deus vai confortando nossos corações. E confortou eu, porque eu tava bem abatido, sem chão, sem saber o que eu vou fazer para ter um carro, para poder sair dessa situação, mas Deus, eu creio também que Deus vai prover isso. Que Deus vai vir o Que melhor nas nossas vidas, né? Porque, como eu falei, independente de qualquer coisa, ele não perde o controle. Mas na verdade é isso que a gente queria trazer para vocês. Tomem todo cuidado, pesquisem o máximo que vocês puderem, sabe? Converse com pessoas ao redor de vocês de confiança, peça ajuda se você sentiu alguma coisa estranha ou não também, mesmo que como a gente também sentiu tudo fluindo, pesquisem, pegue nome, pegue tudo, sabe? Nos mínimos detalhes, assim, são, como a gente falou, nos pequenos detalhes que a gente pecou, que a gente foi deixando ser enganados, né? E é isso que a gente queria trazer para vocês. E vocês que vão assistir esse vídeo, Compartilhe. para chegar às pessoas que estão tentando, porque até então, depois que a gente caiu no golpe, pesquisamos muitas pessoas que estão caindo, que quase caíram. Então, creio eu, que se puder alertar o pessoal, compartilhe o vídeo. Eu falo para minha esposa que eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de gravar vídeo, que eu sou difícil fazer isso. Mas eu estou aqui, sinceramente, para alertar mesmo esse pessoal, cara, porque a gente, cara, tem gente que cai num golpe desse de 10 mil, 20 mil, 100 mil, não sei. Graças a Deus a gente tá bem, assim, né? Como eu falei, a paz nos alcançou. Mas a gente que entra em depressão, né? Às vezes é o tudo delas, assim. Tem pessoas que não conseguem superar, que né? guardam dinheiro, um tempo da vida para poder comprar um bem e chega uma pessoa e faz essa sacanagem, essa maldade, né? Então tem vezes que acaba até casamento por causa disso, vidas são ceifadas por causa disso. Então compartilhe, se conhecer alguém que está comprando alguma coisa, oriente essas pessoas, porque, cara, eu nunca pensei em cair um golpe, mas eu tô aqui passando para vocês que a gente fomos enganados, caímos num golpe e eu creio que Deus está no controle. E que vocês possam mesmo ficar em alerta, mas eu também creio que a gente ainda vai vir trazer outro vídeo contando as bênçãos que a gente recebeu, porque o inimigo ele tenta contra nossas vidas, mas por 7 caminhos ele fugirá. Ele vem por um, mas por 7 ele fugirá, porque nós somos guardados, escolhidos, Senhor, e amados por eles, né? E é isso que a gente queria trazer para vocês. Então compartilhe bastante e deixe aí algo do tipo, se vocês passaram, se tentaram enganar vocês, algo do tipo, que a gente quer saber também, tá bom? Tá bom? Um beijo, Deus abençoe a vida Forte de abraço vocês. pra vocês. E muita atenção, hein? Tchau, tchau. Deus abençoe.